Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E galera, você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever aqui no canal e também não esquece de compartilhar, né? Eu sempre falo que deixa Deus usar vocês. Hoje eu tô um pouco ruim da garganta, peguei uma gripezinha, mas enfim, né? Vamos fazer a obra de Deus. Enquanto a gente faz a obra do Senhor, Deus cuida da nossa saúde, Deus cuida e restaura tudo que é preciso Ele fazer, né? Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz com essa palavra que Deus me deu para trazer aqui para vocês, né? Que o tema do vídeo de hoje é obediência ou fé. Qual dos dois eu tenho que praticar? Né? Qual dos dois eu tenho que colocar em ação? Será que se eu obedecer a Deus, será que se eu tenho fé é suficiente? E se eu não obedecer a Deus, mesmo eu tendo fé, as coisas irão acontecer? E Deus colocou esse tema no meu coração, né, para falar com você aí, se você tem dúvida, se isso gera dúvidas no seu coração. Senhor, mesmo eu tendo fé nisso que o Senhor falou para mim, ou que eu tenho fé que irá acontecer isso sobre a minha vida, mas se eu não for obediente, será se eu vou alcançar as promessas de Deus na sua vida? Eu quero falar para você que quando você obedece a Deus, Deus te faz alcançar lugares. Não consegue nem imaginar, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Quando a gente tem fé, quando a gente crê em Deus, a gente obedece a Deus, quando somos obedientes a Deus, Deus faz muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, talvez você nem consiga imaginar os planos de Deus que tem sobre você. E essa é a grande verdade, né? A gente não consegue imaginar os planos que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, quando a gente não consegue imaginar, talvez a gente ainda não está trabalhando a nossa fé sobre esses assuntos. Então, quando a gente é obediente a Deus, Deus ele faz alcançar coisas que a gente ainda não consegue nem imaginar sobre as nossas vidas. Mas uma coisa pode ter certeza, uma coisa tem que andar junto com a outra. Não tem como você ser obediente se você não tiver fé. Não tem como você ter fé sem ser obediente a Deus. Então você precisa andar conforme a vontade do Senhor. Sabe, para a gente alcançar os milagres de Deus, a gente precisa ter fé no Senhor, sabe? Então a gente precisa crer que Deus está com a gente. Quando Deus chama Pedro para andar sobre as águas, Jesus, né? Yes! Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, ele precisa ser obediente a Deus, é sair do barco e ter fé que ele irá caminhar sobre as águas, sabe? Então, quando Deus também chama ali Moisés para voltar lá no Egito, para livrar o seu povo, né? Ele precisa ter obediência e ter fé em Deus, que Deus irá usar ele da forma que Deus falou que vai usar, o que Deus vai fazer através da vida de Moisés, mas Moisés também precisa ser obediente a Deus e entender que não dependia dele, mas dependia de Deus tudo que Deus iria fazer, sabe? Então ele precisa ser obediente. E muitas vezes Deus está te chamando para fazer algo, você tem fé nisso, mas você não obedece a Deus. Você não sabe obedecer a Deus, você ainda não consegue reconhecer a voz de Deus. E isso é uma. Meu, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar a nossa intimidade com Deus. Sabe, porque quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu aprendo a ouvir a voz do Senhor, eu consigo ouvir. Quando Deus me chama, eu consigo ouvir. Eu não vou me confundir com a voz do inimigo que ele tenta todos os dias colocar em nossa mente, né? Planos dele, né? Quantas vezes ele tá ali, ó, fazendo um plano e colocando ali na tua mente algo que você acha que é de Deus e não é, sabe? Quantas vezes ele vem ali, ó, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Quantas vezes Satanás vem falar para você que você não é amada? Quantas vezes Satanás vem falar para você que ninguém gosta de você? Quantas vezes Satanás vem falar para você, olha, isso vai dar certo, faz isso que vai dar certo, sendo que você nem orou, você nem pediu a Deus se realmente era da vontade de Deus você fazer, tomar essa atitude, sabe? Então você precisa aprender a trabalhar, sabe, essa intimidade com Deus, a buscar a Deus, a orar, sabe, a ouvir mais a voz do Senhor e aprender a obedecer a Ele, sabe? Então, quando você começa unindo tudo isso, a fé, a obediência, cara, você vai alcançar coisas que você nem consegue imaginar para sua vida. E quando Deus ele vem com essa palavra,
sobre a minha vida. Quando Deus ele lança essa palavra e ele falou, desperta, desperta, povo, desperta. Deus ele está querendo, sabe, nos chamar a atenção para dizer, ó, desperta. Vocês precisam fazer minha obra, vocês precisam colocar a mão no arado, vocês precisam ser obediente a Deus, sabe? E algo que eu tenho pensado bastante a respeito sobre isso, sabe? As pessoas hoje em dia, elas querem servir a Deus, mas elas não querem ser obediente a Deus. Elas não querem fazer a vontade de Deus, mas elas querem fazer a vontade delas. Sabe? Quantas vezes você está fazendo aquilo que a sua carne deseja e você está confundindo e achando que é a vontade de Deus, sabe? Então, assim, nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade. Nem sempre o que Deus quer que a gente faça vai ser do nosso agrado, sabe? Quantas vezes Deus falei, tu quer alcançar isso, tu quer almejar isso na tua vida. Então vai lá e pede perdão para aquele que tu ofendeu. Vai lá e pede perdão. E quantas vezes a gente tá com orgulho dentro da gente e a gente não quer admitir que nós estamos errados, admitir que a falha é minha, mas a falha é sempre do outro. O erro é sempre do outro, mas o orgulho é tão grande que a gente não permite Deus fazer a obra dele por completo nas nossas vidas, sabe? Eu falo para vocês que Deus me usa muito em termos de corrigir, sabe? Deus tem me levantado não de agora, mas de muito tempo, desde o meu chamado. Deus me usa muito para chamar atenção, para corrigir. E eu acredito muito que Deus me levantou para isso, porque Deus sabe, Deus sabe que eu faço aquilo que Ele manda eu fazer. Eu sou muito obediente a Deus. E se tiver que corrigir alguém, eu vou falar a palavra do Senhor, sabe? Se for de mim, eu vou falar, ó, não, eu acho isso errado. Mesmo assim, né? Primeiro eu vou orar a Deus e ver se é permissão do Senhor eu dar a minha opinião. Porque às vezes Deus não quer que a gente fale nada, Deus simplesmente quer que a gente se cale. Quantas vezes Deus vem, ó, fica quietinha, caladinha, eu estou agindo, eu estou cuidando. E às vezes a gente, né, e tem que ser obediente quando Deus levanta e fala, ó, vai lá e fala isso e isso, você tem que obedecer a Deus. E quantas pessoas já ficaram com raiva de mim porque Deus me levantou para me corrigir, para dizer que está errado, para dizer que não é dessa forma, que precisa buscar a Deus, que precisa estudar a palavra. Quantos vídeos eu já fiz isso aqui? Falei para vocês, gente, se vocês querem conhecer a palavra, a verdade de Deus, leiam a Bíblia. E não significa só ler a Bíblia, não, porque eu conheço várias pessoas que conhecem a Bíblia, já estudou a Bíblia várias vezes, tem não sei quantas vezes no ano que lê a Bíblia, mas não é obediente àquilo que Deus coloca, sabe? Não é obediente à vontade de Deus, porque não adianta nada ser conhecedor da palavra se não é obediente a Deus, se não sabe fazer a vontade do Senhor. E quantas pessoas já ficaram com raiva de mim, sabe? Só que eu falo, Deus, se o Senhor mandou falar, eu acalmo meu coração e essa pessoa está nas tuas mãos, porque não vai ser eu que vou falar a verdade para ela, não vai ser eu que vou falar para ela que ela não pode agir dessa forma, mas é o Senhor. Eu entrego ela em tuas mãos, sabe? Então, assim, a gente tem que acalmar o nosso coração e a gente tem que entender que quando é necessário, Deus, ele corrige a gente. Deus, ele chama a nossa atenção. Quantas vezes Deus vem falar para mim, ó, Natália, não é dessa forma. Quantas vezes, sabe? E assim, eu agradeço muito a Deus, porque Deus usou uma pessoa que me ensinou. Hoje ela não se encontra, mas aqui eu já falei várias vezes dela aqui no vídeo. Ela não se encontra mais entre a gente, mas eu creio e eu sei onde ela se encontra agora. Ela tá com Deus, eu tenho certeza disso. Mas ela me ensinou tudo que foi preciso eu aprender aqui, sabe? Então, assim, eu aprendi, eu entendi que Deus, ele nos corrige, que quando estamos errados, Deus, ele vem, chama a nossa atenção. Mas você não tem que ficar com raiva de Deus, porque Deus, ele tá chamando a sua atenção, porque Deus, ele, se ele tá te corrigindo, é porque ele te ama. Ele corrige aqueles que ele ama, sabe? Então Deus, ele está te corrigindo porque ele te ama. Então aceite ser corrigida por Deus. Entenda que somos falhos, temos pecados, é preciso a gente nos corrigir quando Deus vem corrigir a gente. Se eu estou fazendo isso de errado, então eu preciso parar e preciso ver, orar a Deus. Será que é da vontade de Deus eu continuar? Se Deus usou alguém para falar para mim? Porque hoje em dia as pessoas querem tanto que seja massageado o seu ego,
sabe, que tem pessoas que têm medo de entregar a palavra de Deus para algumas pessoas porque elas não vão aceitar. E eu não sou assim. Se Deus me usar, quem me conhece sabe disso. Se Deus me usar, vou falar o que Deus quer que eu fale e pronto, sabe? Ah, não quer aceitar? Aí é você e Deus, sabe? Então, assim, aceite ser corrigido por Senhor. Aceite Deus tratar você. Porque quando não aceitamos ser corrigido por Deus, queremos fazer do nosso jeito. E não é do nosso jeito. Servir a Deus não é pela porta larga que você vai entrar, mas é a porta estreita. Não é querer imitar o mundo e achar que tá tudo bem, tá tudo perfeito. Sabe, eu já escutei tantas vezes as pessoas falar, ah, mas Jesus veio, né? Tudo se fez novo. Agora são coisas novas. O Velho Testamento ficou para trás. Quantas vezes eu já escutei isso? Sabe? Mas quantas vezes você precisa entender que Deus, ele nos corrige quando é necessário? Quantas vezes você precisa estudar ali o Velho Testamento para você ver como Deus trabalha? Porque Deus, ele não muda, sabe? Muitas coisas Deus veio, mandou seu filho aqui na terra, entregou ele na cruz por nós, para que nós entendêssemos que muitas coisas mudou realmente, mas muitas coisas a gente tem que continuar sendo obediente a Deus. Desde, desde a criação do mundo, desde a formação do mundo, Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, sabe? Então não ache que porque Jesus veio, tudo se fez novo, é um novo testamento, aquelas coisas do passado ficou para trás, não, porque tem muitas coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida. Tem muitas coisas que a gente precisa entender como Deus trabalha, como Deus faz, sabe? Então, assim, entenda e deixe Deus trabalhar no seu coração, sabe? Você não tem que ficar aquela pessoa também, né? Ali julgando e maltratando, e por isso que Deus mandou o seu filho por causa disso, porque tem muitas pessoas que levavam, né, a ferro e fogo a palavra de Deus, a palavra ali, o que Moisés deixou. Então, Jesus veio para isso, para ser quebrado isso, para que as pessoas entendessem que é com amor. É com amor, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo é o amor, tudo se transforma no amor. E quando há um amor de Deus, quando você entende esse amor de Deus sobre a sua vida é transformada, sabe? A sua vida é transformada. Então, permita-se Deus trabalhar na sua vida. Permita essa mudança de vida, sabe? Porque é muito difícil aceitar Deus corrigir, porque é difícil deixar o velho eu para trás. E quando se tem que deixar o velho eu para trás, daí complica. Daí complica, daí não é mais de Deus, daí fulaninha tá se levantando contra a minha vida, porque isso, porque aquilo, sabe? Então, quando se tem que deixar o velho eu, os velhos hábitos para trás, aí machuca, sabe? Daí não quer um renovo de Deus, não quer esse renovo, essa transformação na sua vida. E você precisa entender que para você andar em obediência, em fé, né, para que você alcance o sobrenatural do Senhor, você precisa deixar o velho eu para trás. Você precisa deixar as coisas para trás, porque às vezes a gente acaba trazendo tanta coisa. É tanta coisa acumulada em nossas vidas, tanto eu, né? Porque tem gente que é assim, quer se aparecer e Jesus ficando para trás, sabe? Quer subir no púlpito e quer aparecer mais do que um pavão, sabe? Então, e esquecendo que quem tem que aparecer lá não é eu, não é você, mas é Cristo. É Cristo que tem que aparecer, é Cristo que tem que ser através da sua vida, sabe? E muitas das vezes é deixar o velho eu para trás para viver as coisas novas de Deus. Então, seja obediente, tenha fé em Deus. A sua fé vai fazer você alcançar muitas coisas, sabe? Mas junto com a obediência de Deus, vai fazer você alcançar o sobrenatural. Vai fazer você agradar a Deus, vai fazer você alcançar maravilhas do Senhor, sabe? Então, assim, quantas pessoas a gente lê a Bíblia, a gente vê a transformação que Deus fez na vida da pessoa por causa da obediência. Não só por causa da fé, mas a obediência.
obedecer a Deus é muito importante. É muito importante, não basta ter fé sem obediência. Não basta só ser obediente e não ter fé, sabe? Você precisa ter os dois. Você precisa ser obediente e ter fé. Você precisa ter fé e ser obediente. Então aprenda isso e que você saiba que isso é muito importante. É muito importante para que você comece a viver o sobrenatural do Senhor, sabe? O versículo que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que fala sobre a fé, né? A fé, eu vou até ler aqui para vocês, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que são visíveis. Então assim, olha só. Quando você tem fé, você crê no sobrenatural de Deus. Quando você tem fé, você crê no sobrenatural de Deus. Mas quando você é obediente a Deus, você alcança essas coisas. Você alcança a graça de Deus sobre a sua vida, sabe? E ser obediente a Deus, muitas das vezes vai decepcionar pessoas. Mas eu prefiro decepcionar pessoas do que decepcionar a Deus. Então, galera, essa foi a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Seja obediente, tenha fé em Deus. Creia que tudo é possível. Nada, nada, nada foge do controle do Senhor, né? Então, confia em Deus, sabe? Então, assim, seja corrigido, se possível, quantas vezes for necessário. Se você estiver errada, seja corrigida por Deus. Aceite ser corrigida por Deus, sabe? Não tem como encher da graça do Senhor sobre a sua vida se tiver cheio de rachaduras o seu vaso. Se você for aquele vaso cheio de rachaduras, não tem como a presença de Deus entrar sobre a sua vida, sabe? Então aprenda a ser corrigido, sabe? Entenda que é necessário a gente ser corrigido por Deus. Quando há soberba, quando há orgulho, a gente não permite, porque a gente se acha demais, a gente é o grandão, a gente é o bambambam, bam, bam, e não é assim. É necessário a gente começar do pequeno para chegar a viver o sobrenatural, as grandes coisas de Deus, sabe? Então, assim, galera, essa foi a palavra do Senhor para sua vida. Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.